O que todo mundo sabe é que o Tenpai não morreu com essa banlist. Agora, quais são as implicações que os hits que o Tenpai levou na banlist, aí já é um pouco mais difícil da gente entender. E eu vou comentar um pouco aqui e mostrar para vocês uma deck profile aqui do Tenpai pós-banlist com uma ideia um pouco diferente aí do que provavelmente vocês vão ver num primeiro momento, bem original aqui, e que eu já testei bastante, que eu sei que tem uma qualidade boa. Então, gente, primeiro, o que a gente tem aí de impacto dessa banlist dentro do Tenpai? Bom, de cara, o Tenpai ele recebeu 2 hits diretos na sua consistência muito relevantes, que foi a Sanguine Summoning indo para 1, então a gente perde 2 cópias dessa carta, além do Pot of Prosperity, que a gente também perde 2 cópias. Então, a gente perde 4 cartas aí na nossa decklist, todas elas cartas consistentes. E a gente tem um grande perigo nisso e a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente vai fazer para colocar no lugar e não afetar drasticamente essa consistência, ou caso as coisas que não sejam eficientes o bastante não caibam ali para a gente utilizar, a gente vai ter que simplesmente aceitar que a consistência está menor e jogar com outras opções. Por exemplo, aumentar o número de tech mais ainda, mesmo sendo um deck que já tem muitas techs. Então, pensando um pouco sobre isso, gente, eu vou dar aqui inclusive algumas diversas opções que vocês vão ter para o Tenpai. Então, de cara, o que eu vou comentar aqui é, esse Pot of Prosperity, ele pode ser diretamente substituído, por exemplo, pelo Pot of Desires, que é uma ótima carta, ou até mesmo por Upstart Goblins e coisas assim, que você pode fazer uma compilação ali de cartas um pouco mais consistentes, melhorando ali o cenário como um todo. Além disso, a Sanguine Summoning ela pode acabar sendo também substituída por uma carta como, por exemplo, a Set Rotation. E aí a gente pode voltar, por exemplo, aquela decklist que rodava Castiras, que rodava um campinho do Castira, e essa Set Rotation gera essa versatilidade, além de que a gente tem ótimas cartas de campo, como por exemplo a Way Where There's a Will, que é uma boa carta de campo no Go in Second, que faz o efeito inclusive muito parecido com o do Prosperity, além da gente ter o Chicken Game, que também é uma ótima opção para você comprar cartas. Então, além de tudo, a gente tem aqui boas opções de campo no lugar. Por fim, a gente também tem, por exemplo, a engine de Sky Striker. A gente já viu o Sky Striker jogando junto com o Tenpai e a gente sabe que isso é eficiente, além do fato de que a própria Engage é uma carta que gera muita consistência. Lembrando que o deck de Tenpai hoje, ele joga com board breaks e spells com muita facilidade, o que significa que essa Engage comprar carta é uma realidade muito maior do que antigamente. E essa Engage comprando carta, uma ou 2 cartas, até mesmo de quantas Engages você consegue resolver, isso já vai te dar uma consistência bem notória. Então, primeiro esses pontos aí que eu acho bem relevante comentar. Além disso, tem outros fatores que eu acho interessantes. O deck de Tenpai, ele acabou por não ser hitado drasticamente, como por exemplo o deck de Snake Eye foi, a gente tem uma visibilidade muito maior aí e os olhos acabam se direcionando para nós e falando: caramba, cara, nós que estamos jogando de Tenpai, tá todo mundo bravo com a gente porque ninguém mais queria ver o Tenpai jogando aparentemente. Então, eu acho que é muito mais plausível a gente esperar que agora a gente vai acabar tomando mais as jogadas de barrier. E aí a gente tem que estar um pouco mais preparado para isso, por exemplo, com até mesmo a crossout para barrier. Então, se a gente conseguir jogar a crossout, deixa eu botar ela na tela aqui para vocês. Se a gente conseguir jogar a crossout junto com a dimensional barrier, isso provavelmente vai resolver alguns dos nossos problemas, mas eu acho que o que eu devo ressaltar para vocês aqui são as jogadas de Promethean Princess juntamente ali com o Raging Phoenix e os Zelantes, porque essas jogadas elas também te ajudam a dar o TK, elas matam com muita facilidade e principalmente ocupam espaços do seu extra deck, o que faz com que você não precise moldar cartas do seu main deck e ficar à mercê de abrir com elas, como por exemplo seria com a Crossout. Além disso, também vale comentar aí que com o Snake Eye enfraquecendo bastante e o deck como o Yubel passando ileso e jogando muito mais forte, a gente pode começar também a cogitar, a alterar aí essa Rita e trocar essa Rita por uma Dark.
porque o deck também tem com facilidade o Striker Dragon, como fazer essa Dark em qualquer momento que faria Rita. E aí, com essa Dark, a gente talvez tenha uma pressão um pouco maior, comparando ali com as cartas do cemitério do oponente ali, revivendo cartas, gerando link rating, até mesmo para potencializar essas jogadas de Raging Phoenix e Zelantes, antes mesmo de você pensar em fazer algum synchro para ir para sua Battle Phase. Então, tem relevante aqui a Dark pode vir a se tornar. Além disso, a gente tem também os Bestials, que por sua vez são muito bons contra o Yubel, e talvez valha a pena ali você aumentar um pouco o número de Bestials, principalmente pelo fato de que eles são monstros de nível 6 e que eles combinam com o Shundra ali fazendo 5-10. Então os Bestials eles têm essa vantagem aí de casar mais ou menos com a engine do deck. Eles fazem seal também por serem dragões. Então os Bestials são muito eficientes junto com o Tenpai. Além da gente ter o Dispater, que é um ótimo sincro e que pode jogar muito bem no deck de Tenpai, juntamente com o Tridente Dragon ali, né, como monstros de Synchro 10. Então, são esses os comentários aí, isso que o Prosperity e a Sanguine Summoning geram de problema aí pra gente, e essas são as melhores aí situações que a gente pode consertar. E agora, como prometido, eu vou mostrar pra vocês uma decklist aqui que eu acho bastante interessante, porque ela não te obriga a fazer nada de muito diferente com o seu deck, para quem já está principalmente mais acostumado com o jeito que o Tenpai joga hoje. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, e o que eu tenho aqui é basicamente isso. O que eu tenho aqui, gente, é basicamente um deck de Tenpai com o Pot of Extravagance, que eu já testei anteriormente e já comentei até em outros momentos com outras pessoas sobre a qualidade do Pot of Extravagance e o fato de que o Tenpai consegue sim usar esse Extravagance com muita facilidade. E aí eu peguei praticamente a minha decklist do meu top de regional recente aí e eu tirei os dois Prosperities, tirei os outros dois campos, e aí eu joguei 3 Extravagances e uma Called by the Grave, e a decklist fica praticamente assim. Vocês podem ver que a consistência é muito pouco afetada, porque a gente está tirando 4 cartas de consistência, mas a gente está jogando 3 cartas de consistência no lugar, e uma Called que te ajuda a proteger as suas jogadas, então a consistência fica pouquíssimo afetada, e o custo disso é a gente ter que ali mudar, por exemplo, uns 3, 4 slots do nosso extra deck, coisa que não dói muito pro Tenpai, que tem muito espaço, e essa decklist fica até mesmo mais barata para quem aí tem problema de comprar cartas caras, por exemplo, quem não quer ter SP, coisa assim, você pode jogar sem essas cartas com muita tranquilidade. Então, só o que eu acho que é muito essencial aqui é que a gente tenha 3 cópias do Bidente, porque esse cara ele é muito importante. É importante que a gente tenha 3 cópias do Seal, porque ele é o nosso turno 1 mais sólido. E a gente pode ter 3 cópias de outro Synchro 7, seria legalzinho. E 3 cópias de Monstro Synchro 10, que também seria legalzinho de a gente ter. O resto acaba ficando bem mais versátil ali. A gente não tem muita necessidade de cartas muito específicas. E com isso a gente consegue uma decklist coesa. Caso vocês queiram aí matematicamente saber qual é a chance de dar problema, gente, se vocês derem um Prosperity, se vocês derem um Extravagance, a chance de você banir 3 cópias de uma carta e portanto ficar sem ela é menos do que de 5%. Isso que significa que a cada 20 Extravagances que você ativar, menos de um vai te atrapalhar. Então, a chance é realmente bem baixa. E aí, mesmo assim, não significa que você perdeu a partida. Mesmo no cenário que acontece muito pouco, de você banir, por exemplo, 3 cópias ali do seu Bidente, você ainda assim consegue jogar e consegue dar OTKs fortíssimos. E a gente já viu isso acontecer. É um motivo, por exemplo, das pessoas não utilizarem Reaper contra Tenpai, porque a Reaper vai tirar o Bidente e o deck vai conseguir ter muito push do mesmo jeito. Então, fica aí para vocês esse dado matemático aí que eu acredito que já acalma um pouco os corações de vocês. A chance está aí em torno de uns 3%. Então, é isso aí, gente. Essa foi a decklist do Tenpai. Eu não vou trazer linhazinhas de combo, coisas do gênero, porque eu imagino que todo mundo sabe como que o Tenpai vai jogando dentro da Battle Phase. Então, eu espero que vocês tenham gostado disso aqui. Eu tentei trazer uma ideia um pouco diferente do que vocês provavelmente vão ver aí, para vocês terem conteúdos diferentes e terem bons pensamentos aí. E eu sou bem fãzinho do Extravagance. Eu
bato meu pé aqui falando que vale a pena, testem que vocês vão achar bom sim. E muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Até uma próxima.